Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje eu quero falar na palavra do Senhor Jesus Cristo de um homem valente, um homem vencedor, um homem que em seu tempo ele venceu várias batalhas e inspirou várias gerações antes de Cristo e até nos dias de hoje ele continua inspirando. E essa mensagem do dia de hoje eu quero falar sobre Davi, um homem que até hoje ele nos inspira, um homem segundo o coração de Deus, um homem que ele foi da sua vida do sucesso ao fracasso. Um homem que conquistou muitas coisas, mas também teve os seus erros. E as decisões que às vezes a gente toma no dia é o que nos decide o nosso futuro. A mensagem de hoje se encontra no livro de 2 Samuel, no capítulo 11, do versículo 1, do 1 ao 5, que fala assim, na primavera seguinte, no ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, o seu oficial, e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. Ali ele mandou que descobrisse quem era aquela mulher e soube que era Betseba, filho de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la e trouxe a Davi, e ele teve relação com ela. E Betseba tinha justamente terminado o seu ritual menstrual de purificação. Ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando tudo isso. Por que eu quero falar hoje do sucesso ao fracasso? Porque aqui no versículo 1 fala que é o tempo que os reis costumavam sair para guerrear. Eu tenho uma notícia para me te dar. Tem tempo na sua vida que você vai ter que sair para a guerra. Tem tempo que é tempo de guerra. Não é tempo de você ficar tranquilo, em paz. E no tempo de guerra, não adianta você ficar tranquilo. Porque se você tentar ficar tranquilo nesse período de guerra, pode desencadear muitas coisas. Eu costumo dizer que nesse momento aqui, Davi estava meio que tirando umas férias. Porque era o tempo que todos eles saíam. Os reis tinham costume de sair e mostrar o seu poder, mostrar a sua força para conquistar outras nações. Isso era algo que todo ano tinha que acontecer, toda época tinha que acontecer. Só que Davi decidiu ficar aqui. E nesse momento que Davi decidiu tirar férias, eu vejo que esse momento às vezes a gente fica vulnerável a muita coisa, muitos ataques do inimigo. Pode ser que venha nos abater por causa da gente estar mais vulnerável. Porque no momento de férias, a sua mente está mais vazia, o seu corpo está mais tranquilo, você em si fica mais relaxado, porque você já não preocupa, não tem aquele corre-corre do dia a dia, mas você fica mais tranquilo. E nesse período a gente costuma ficar vulnerável. Então nesse período de férias, toma cuidado com o que a gente vê. Nesse período que agora está voltando, para a honra e para a glória de Deus, está voltando, as coisas estão voltando ao normal. Mas nós nós passamos por mais de 3 meses de ficar dentro de casa, de não poder sair direito devido a essa pandemia. Mas só que esse momento foi um momento que serviu para a gente poder pensar nas coisas, talvez fazer melhor a obra de Deus, criar novas oportunidades. Então, nesses momentos de férias, cuidado, peça a Deus para blindar a sua mente, porque nesses momentos você pode ficar muito vulnerável, você pode se sentir muito fraco e pode fazer muitas coisas. E o que eu quero te dizer é que, às vezes, quando você faz uma coisa hoje, isso pode acarretar todo para o seu futuro, isso pode gerar toda uma consequência, porque Davi, nesse período, ele não saiu para a guerra, mas ele ficou em casa, então automaticamente ele começou a ver coisas que ele não iria ver se ele estivesse na guerra. Ele viu a mulher de Urias, um dos seus oficiais, e ele desejou ela. Então cuidado com o que o seu olho tenha visto, porque o seu olho ele pode te levar talvez à destruição, e não só a sua destruição, mas a destruição futura.
Davi estava no auge da sua carreira. Davi era um cara que ele andava com Deus, ele escutava Deus. Só que ele decidiu ficar em casa. Então, automaticamente, esse homem que é conhecido na Bíblia como homem segundo o coração de Deus, após um vacilo dele de ter ficado em casa, de não ter saído para combater os seus inimigos, de não ter saído para guerrear, ele desencadeou uma coisa muito grande no meio da família dele. Primeiro, ele começa, depois que ele descobre que Betseba está grávida, ele começa a maquiar um plano. Ou seja, Satanás começa a trabalhar na mente dele por causa de um plano, por causa de algo que ele viu. Então ele começa a maquiar um plano. Ele primeiro traz Urias para tentar ficar com sua esposa, para se livrar daquilo ali, porque se Urias realmente ficasse com ela, Davi estava livre, porque o Urias ia assumir a culpa dele. Só que nós servimos um Deus que ele é justo. O nosso Deus, ele é justo e fiel. Cuidado, Deus ele é amor, mas ele é fogo consumidor também. Porque às vezes a gente acha que a gente vai esconder, maquiar, e às vezes o plano parece ser bacana, às vezes o plano parece ser perfeito. Mas toma muito cuidado, porque quando você está vendo coisas que não é para você, para ser vista, ou você está desejando algo que não é para ser desejado, isso aí pode fazer as suas gerações futuras sofrerem muito. Primeiro veio o plano. Davi, ele faz o plano para tentar fazer de tudo. Tenta até embriagar Urias para fazer ficar com sua esposa. Não consegue, porque Urias, fiel primeiro a Deus e depois fiel a Davi. E segundo disso, ele viu que já não tinha como mais. Aí o diabo ele vai muito mais além do que isso, do que apenas um plano. Porque quando o diabo ele entra na vida, se a gente permitir que ele entrar, ele entra para destruir. Ele nunca entra para te fazer bem. Aí Davi manda pelo próprio Urias a sua carta, a sua sentença de morte. Urias leva até Joabe a carta, Joabe coloca Urias de frente e Urias é morto. Davi toma a mulher de Urias para ser sua esposa, para ficar assim, eu sou um rei bonzinho, um rei bacaninha. Cuidado que às vezes a gente está fazendo coisas para mostrar para outra pessoa, nossa, eu sou bacaninha, eu tenho um projeto bacana, e tá assim a minha vida, tá assim, assim, assado, e tá legal, tá bacana. As pessoas estão te vendo assim, mas e quando você chega na sua casa? Quando você tira a sua máscara de cristão, a sua roupa de cristão, como você é na sua casa, com a sua mulher, com os seus filhos, com seus pais, se você mora com seus pais ainda, ou até mesmo se você mora sozinho, como é que você é? Às vezes as pessoas te veem, nossa, fulano é muito bom, fulano faz caridade, fulano prega, fulano está na igreja, mas e você, tem sido exemplo dentro da sua casa? Porque Davi, ele não foi um bom pai, ele não foi um bom exemplo dentro da casa dele. Após fazer isso, Deus ele não vai deixar impune o que a gente fazia. Aí Davi ele tenta fazer isso e tenta colocar isso em segredo. E esse segredo que Davi tenta guardar é algo que vai fazer com que Deus revele o que realmente está acontecendo. Não tem nada escondido dos olhos de Deus. Não pensa você que não tem ninguém vendo, não tem. Às vezes não tem ninguém na sua volta. Eu estou aqui gravando esse vídeo aqui do meu lado aqui não tem ninguém, mas Deus está aqui. Deus ele está vendo tudo. Deus quando você está no seu íntimo, quando está você e você, Deus está com você. Deus ele nunca vai te deixar sozinho. Então esse é um ponto, o segredo. Deus ele vai revelar. Deus usa o profeta Natan para trazer aquilo que Davi tenta esconder, que é o pecado escondido. Deus ele faz trazer. Então nada fica escondido dos olhos de Deus. A gente tenta enganar o próximo, mas Deus a gente não engana. Depois quando faz isso, depois de Davi fazer isso, de esconder, automaticamente ele fica com uma casca sobre ele, e essa casca é algo que está escondendo a ferida.
Às vezes você pode ver que quando você machuca, ele dá uma casquinha. Só que por baixo daquela casquinha tem um ferimento. E esse ferimento ele precisa ser sarado. Depois que Davi fez isso, olha o que aconteceu na vida de Davi e da família dele. Para depois a gente pensar nas nossas vidas. O que o pecado, o que o algo escondido pode trazer para nossas filhas, para nossas vidas. Davi, depois que fez isso, Deus matou o filho de Betseba. Deus não deixou que nascesse. Só que Deus também disse para o profeta Natan que Deus iria perdoar Davi, porque Davi se arrependeu. Depois, quando Natan corrige ele, Davi se arrepende. Uma das qualidades de Davi é que ele arrepende. Ele não tenta dar desculpa para Deus. Ele fala: Deus, eu errei. Me perdoa, eu errei. Eu não tenho como mais negociar. Essa é a diferença de Davi e Saul. Por isso que Deus rejeitou Saul. Porque Saul sempre tentava dar uma desculpa. Davi não. Davi, ele era homem de assumir o seu erro. E Davi assumiu o seu erro. Então, automaticamente depois disso, a espada de Deus ficou na família de Davi até nos dias de hoje. Depois disso, olha o que aconteceu com a geração de Davi. Um filho de Davi teve relação com uma filha dele e desonrando a filha dele, que naquela época era algo muito terrível. Depois o outro filho de Davi matou esse filho que teve relação com a filha porque eram irmãos. E logo depois esse filho teve que fugir. Davi voltou para Jerusalém, perseguiu o seu pai, quis matar o seu pai, teve que sair. E esse filho teve relação com as suas filhas, tudo por causa de um pecado. E isso foi desencadeando, que até hoje, nos dias de hoje, da geração de Davi, a espada de Deus ainda está. Eu tenho uma notícia para me te dar. Quando você comete algo, pecado, alguma coisa que está escondida, algo que tem ferido a honra de Deus, que tem magoado o Senhor Jesus Cristo, todos nós somos pecadores. Todos os dias nós temos que pedir perdão a Deus. Mas quando você faz algo assim, você automaticamente não está prejudicando só a sua vida, não. Porque se fosse só a sua, tudo bem. Mas quantas gerações estão sendo afetadas por causa disso? Quantas mães que às vezes pegam e fazem um primeiro aborto e depois de muitos anos tentam engravidar e não conseguem por quê? Ela pegou a primícia que era dela e ofereceu para a morte. E às vezes ficou estéril por causa disso. Ou então quantos pais que às vezes amaldiçoam o filho e dizendo que ele não é capaz, que ele não vai conseguir, e isso vai desencadeando para a vida dele, dos filhos dele, dos netos dele. E ninguém consegue romper, ninguém consegue vencer. Então toma cuidado. Eu tenho tentado, por esses dias, Deus tem trabalhado tanto na minha vida, eu tenho tentado mudar tanto a minha vida, porque as minhas gerações, elas estão dependendo das minhas atitudes de hoje. Os meus erros de hoje, talvez os meus filhos vão sentir o impacto disso. Então toma cuidado. Davi, mesmo depois dele errar, Deus ainda chamou ele o homem segundo o coração de Deus. Porque ainda tem uma chance. A chance é, se você de fato você arrepender, confessar. Deus não tenta dar desculpa não. Porque a desculpa nos acompanha desde Adão. O primeiro pecado, Adão tentou esconder. É a mulher que o Senhor me deu, tentou jogar para Deus. Se Adão tivesse confessado, talvez hoje seria tudo diferente. Mas ele tentou dar desculpa. Então isso já vem dentro de nós já nascemos com isso. O fato de querer dar desculpa. Mas vamos assumir hoje, como servos, como filhos de Deus, confessarmos os nossos erros para que Deus ele possa transformar as nossas vidas. Para que Deus ele possa mudar a nossa cultura, mudar a nossa geração. Por isso eu quero, nessa tarde, eu quero que Deus ele derrame as ricas bênçãos sobre você e que você possa realmente olhar para dentro de si e falar assim, eu preciso mudar, eu necessito mudar. E todos aqueles pecadinhos que a gente tem, que a gente leva de estimação, vamos jogar eles fora, porque Jesus está às portas. O motivo dessa mensagem de hoje foi só para mim te dizer o seguinte,
Jesus está voltando. Ele te ama. Ele tem um plano na sua vida. Ele quer mudar a sua história. Ele quer ver você no céu junto com ele. Ele quer te abraçar, te chamar de filho. Ele não quer de maneira nenhuma te perder. Esse é o motivo dessa pregação de hoje. Se nós estamos passando por esse período de pandemia, nós não sabemos o que vai vir depois dela. Não sabemos se o anticristo vai começar a reinar. Nós não sabemos o que é que vai acontecer, mas nós sabemos de uma coisa, e de fato é verdade. O fim dos tempos está chegando. E Jesus vai vir como um ladrão. Quando todo mundo achar que está tudo normal, que não vai vir, que desde a época do meu avô eles falam que Jesus está voltando, mas Jesus está voltando. Então vamos nos preparar para encontrar com Ele. Porque logo, logo, Ele vai estar abraçando a tua igreja. E o anticristo vai começar a reinar. Eu não quero ficar, eu quero subir. O meu alvo é Cristo. Eu quero chegar lá no céu e dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Está aqui, Deus. Os meus frutos que o Senhor me deu está aqui. E eu quero levar e entregar tudo isso para Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa abençoar tudo em você. E que os seus planos possam dar certo. Eu oro e agradeço a Deus pela sua vida. Muito obrigado por você estar vendo até agora esse vídeo. Sei que ficou um pouquinho longo, mas que Deus possa te abençoar. E que você tenha um ótimo dia, um ótimo mês, um ótimo restante de ano. Que Deus te abençoe você e toda a sua família.